Olá, sou Abner Alves de Oliveira e faço parte do Laboratório de Física Aplicada ao Radiodiagnóstico e venho apresentar o trabalho que se titula como Nova Metodologia de Estimativa de Exposição Ocupacional em Radiologia Intervencionista. A radiologia intervencionista é um campo da medicina a qual realiza intervenções diagnósticas e terapêuticas, onde essas intervenções são feitas através de um acesso percutâneo guiado por imagens fluoroscópicas. A radiologia intervencionista apresenta um problema onde ela é responsável pelos maiores níveis de exposição em equipe médica, isso devido à proximidade dos intervencionistas ao tubo de raio-x, mais as longas exposições de raio-x durante os procedimentos, onde isso é representado pela imagem ao lado, onde mostra dois intervencionistas próximos ao equipamento fluoroscópico e ao paciente onde está sendo realizado as intervenções. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a dose equivalente na equipe médica em distintas regiões corporais do mesmo intervencionista, utilizando o dosímetro opticamente estimulado. Depois, comparar uma dose efetiva estipulada através do produto Kerma-Área, parâmetro extraído do equipamento fluoroscópico, com a dose obtida dos dosímetros. A metodologia desse trabalho é dividida em duas etapas, onde a etapa 1 é a seleção dos procedimentos que foram avaliados na prática clínica, depois a dosimetria utilizando o dosímetro opticamente estimulado, ou dosímetro USL, para estimar essas doses equivalentes, onde as regiões dosimetradas foram 6, cristalino, tireoide, tórax, abdômen, pés e mãos, onde os pés e as mãos foram dosimetrados o lado que esteja mais próximo ao tubo de raio-x. A etapa 2 foi calcular a dose efetiva com base nas doses equivalentes dessas 6 regiões, mais os fatores de ponderação extraídos da SRP 103. Depois disso, comparar a dose efetiva estimada através do produto Kerma-Área, ou PKA, com a dose efetiva do experimento, que é essa dose efetiva extraída dos dosímetros. Isso tem como finalidade auxiliar o programa de proteção radiológica do hospital, a qual utiliza apenas o dosímetro do tórax, num período de um mês, e após isso é realizada a leitura e verificado se as doses obtidas estão dentro dos limites de exposição estipulados pelo Conselho Nacional de Energia Nuclear. A metodologia desse trabalho pode ser simplificada pelo fluxograma ao lado direito, onde foi realizada a dosimetria dos profissionais, a dosimetria de 6 regiões distintas, e para cada procedimento dosimetrado foi extraído 2 parâmetros do equipamento fluoroscópico, que é o Kerma e o produto Kerma-Área. Depois disso, foi feita uma conversão de dose externa para dose interna, onde este fator de conversão já foi realizado por um estudo prévio, realizado pelo grupo, já publicado na literatura, onde é mostrado o artigo aqui do lado esquerdo. Depois disso, foi calculado com uma precisão maior a dose efetiva, utilizando os fatores de radiosensibilidade da SRP 103. Com isto, depois foi calculado uma dose efetiva, foi estimada uma dose efetiva através de valores representativos da dose efetiva do nosso experimento e o valor representativo de produto Kerma-Área, qual seria a média, onde nesse fator teria a unidade de medida em milisievert por gray centímetro quadrado. Depois disso foi feita a análise estatística, onde seria o box plot para avaliar a dose equivalente das regiões, e depois o blend Altman avaliando o nível de concordância entre a dose estimada por produto Kerma-Área e a dose efetiva através da dosimetria. Aqui é apresentado os equipamentos fluoroscópicos a qual foi usado nesse projeto, onde nota-se na sala os equipamentos de proteção que auxiliam e diminuem o nível de exposição à equipe médica, sendo como SAOT e protetor de teto. Os procedimentos avaliados então foram procedimentos de intervenção coronariana, cerebral e extremidades, avaliando as modalidades de angiografia, angioplastia e tratamento de aneurisma. Aqui nota-se o tempo de exposição, a qual os tempos de angioplastia, que são intervenções terapêuticas, levam um tempo em média 3 vezes maior ao tempo de diagnóstico.
Os valores apresentados em vermelhos foram valores a qual foi realizada a dosimetria, porém não tiveram um N estatístico relevante devido ao impacto da pandemia durante o presente estudo. Os resultados obtidos então para a dosimetria das diferentes regiões vão ser apresentados pelos análises estatística de Kruskal-Wallis, a qual apresenta a diferença estatística calculada através das medianas das diferentes regiões do mesmo intervencionismo, onde nós temos aqui para o procedimento de angiografia coronariana para o médico, onde neste gráfico mostra no eixo Y a dose equivalente por procedimento e no eixo X as regiões dosimetradas pela mesma modalidade. Nota-se que aqui a mão apresentou um maior nível de exposição em 0,04 milisievert ou 40 microsievert, e é notável que as regiões apresentaram grande diferença estatística entre si, mostrando que elas não podem ser tratadas como iguais. Para o assistente também apresentou grande diferença estatística, porém apresentou um nível de exposição bem menor, onde neste caso o assistente tem uma distância maior quando comparado ao médico, que tem em média meio metro de proximidade ao tubo de raio-x, enquanto o assistente de 1 metro a 1,5 metro. Porém, as regiões mais baixas do corpo geralmente estão barradas por uma mesa onde ficam os instrumentos cirúrgicos, por isso apresentam um nível de exposição ainda menor. Para a angioplastia, os procedimentos apresentaram níveis de exposições bem maiores quando comparado com a angiografia, porém esses níveis de exposições estão dentro do pressuposto de que o tempo de exposição é em média 3 vezes maior. Então, ao verificar isso, percebe-se que esses níveis de exposição estão dentro do aceitável, estão dentro do pressuposto. E também apresentam diferenças estatísticas relevantes ao comparar as medianas das regiões analisadas. Para o assistente também apresentou um nível de exposição menor quando comparado com o médico. Já no caso da angiografia de extremidades, um médico e o assistente, neste caso, apresentaram perfis parecidos de exposições devido ao fato do assistente, no caso do HC de Botucatu, o assistente ser um médico residente. Portanto, durante o procedimento é comum a troca de posição devido ao fato de o médico, que seria o assistente, no caso aqui um residente, realizar também intervenções durante os procedimentos clínicos. Isso foi comumente visto tanto para os procedimentos de angiografia e angioplastia. É notado que essas diferenças entre o médico e o assistente não é representada pelo nível de exposição, pois eles apresentam perfis e doses muito parecidas. Já no caso da angiografia cerebral, devido ao fato do protocolo ser diferente e das posições do tubo ser diferente durante os procedimentos, o perfil de exposição é totalmente diferente quando comparado com os procedimentos coronarianos e procedimentos de extremidades, onde as doses com maior nível de exposição são representadas pelo abdômen, e no caso aqui do angiografia cerebral, esse nível de exposição se apresenta um dos menos relevantes. E também para o assistente na angiografia cerebral, o comportamento do nível de exposição também se assemelhou ao do médico, isso também devido ao fato do assistente ser um médico residente. Para a comparação da dose efetiva estimada a partir do pKa com a dose efetiva calculada através da dosimetria, foi analisado o grau de concordância através de Blend-Altman. Para a angiografia coronariana, os dados apresentaram uma dispersão dentro dos limites,
onde aqui neste gráfico nota-se a diferença entre a dose efetiva estimada e a dose efetiva no eixo Y, e a média das diferenças entre dose efetiva estimada e dose efetiva no eixo X, podendo ser notado aqui apenas um outlier dentro os dados apresentados. Para a mesma modalidade de procedimento, porém para o assistente, as doses apresentaram valores com maior grau de concordância, tendo os valores mais próximos do viés. Para a angioplastia coronariana, apesar de ter um N estatístico menor, os dados também se apresentaram dentro dos limites propostos, os limites calculados. E para o assistente já se apresentaram alguns outliers dentro do mesmo modalidade de procedimento. Para a angiografia cerebral, apresentou também alguns outliers para o médico. No assistente, esses outliers não foram notados, pois todos os dados se apresentaram dentro dos limites calculados. Para a angiografia de extremidade, os valores deram bem próximo do viés quando comparado com o range dos limites, isso para o médico e para o assistente. Já para a angioplastia também apresentaram esses valores, e para o assistente também apresentou valores dentro dos limites propostos, obtendo apenas um dado próximo ao limite inferior. Os dados apresentados nos slides anteriores mostraram grande variação dentro da radiologia intervencionista. Isso porque existem fatores que influenciam as doses recebidas pelo corpo clínico, principalmente o posicionamento do médico na sala e também o uso eficaz de proteção suspensa, faixas de sumbos e roupas de proteção individual, como outros fatores apresentados nesse slide, onde esses fatores têm grande influência na dose recebida pela equipe médica. Conclusão: foi avaliado a dose equivalente em 6 regiões corporais de profissionais durante o procedimento intervencionista, a qual, por meio de análise estatística, foi notado que a dose do tórax não pode ser utilizada como representativa para o corpo todo, pois essa dose pode subestimar algumas regiões, como abdômen e mão. Houve também uma boa concordância entre a dose efetiva estimada a partir do pKa e do dosímetro, mostrando que essa metodologia pode ser empregada no auxílio do programa de proteção radiológica, onde utiliza o dosímetro no tórax para controle dos limites impostos pelo Conselho Nacional de Energias Nucleares, para que as equipes não se sujeitem a danos radiológicos. Muito obrigado a todos pela atenção. Gostaria de fazer um agradecimento especial à empresa Sapra, que forneceu os dosímetros e as leituras da dosimetria deste projeto, e principalmente a Ivone Mascarenhas e a Maria Magon, que auxiliaram muito este projeto, fazendo reuniões e participando assiduamente deste projeto. Muito obrigado.